Municipal de Transporte, CETRANSP, coordenador dos trabalhos, o senhor Vinícius Riveretti. Também o diretor-presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, ENDEC, senhor Ayrton Camargo e Silva. O consultor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, senhor Bruno Toni Palialol. Convidamos também o vereador Jorge Schneider e o vereador Otto Alejandro, por favor. Há algum vereador aqui presente que não citamos? Obrigado. Para a abertura dos trabalhos, o secretário municipal de Transportes, CETRANSP de Campinas, coordenador desses trabalhos, convidamos para a abertura o senhor Ayrton Camargo, senhor Vinícius Riveretti. Bom dia a todos. Bom dia. Um dia muito importante para a nossa cidade de Campinas, né, essa sessão pública, em que nós iniciamos o processo de licitação do transporte público da nossa cidade. Bom dia ao meu amigo Ayrton, presidente da ENDEC. Bom dia ao Bruno, consultor da FIP, essa fundação que tem feito um trabalho muito importante para a nossa licitação. Bom dia ao vereador Jorge Schneider, muito obrigado pela sua presença aqui. E bom dia ao vereador Otto também. Eu defendo muito a importância desse trabalho em conjunto com o Legislativo. Então, bom dia em nome do presidente da Câmara, Zé Carlos. Eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui. Pessoal, daqui a pouco nós vamos fazer a apresentação, né? Eu vou passar a palavra para todos da mesa antes, para a gente falar um pouquinho do que vai ser esse dia de trabalho. Queria agradecer realmente a todos que estão aqui, a toda a sociedade, né? Nós divulgamos na semana passada essa sessão pública, onde nós iniciamos o processo, como eu disse, um compromisso do governo, do prefeito Dário Saad, de iniciar o processo de licitação esse ano, e nós estamos cumprindo esse compromisso com essa sessão pública. Essa sessão pública vai mostrar os dados da nova licitação, e vai deixar por 30 dias aí abertos para a sociedade se manifestar e poder opinar. E é a oportunidade, eu defendo muito a transparência e falo para todos, é muito importante que, principalmente as pessoas que criticam bastante, e têm todo o direito de criticar, mas que traga crítica construtiva. É o momento da sociedade participar, nós vamos ter audiências públicas depois, né, com certeza. O edital de licitação está praticamente pronto, mas nós optamos em mostrar para a sociedade antes o trabalho que foi feito pela FIP, para ouvir a sociedade, ver o que a sociedade tem para dizer, o que a sociedade tem para opinar. Como eu disse, é um trabalho em conjunto, né? A licitação ela vai atender toda a cidade, né? O transporte público. Nós estamos priorizando o transporte público, é um trabalho que tem sido feito em toda a cidade, os abrigos de ônibus que estão sendo instalados. Nós temos a revitalização dos terminais que tem acontecido também. O próximo, provavelmente, é o Terminal Central, um dos maiores e mais importantes terminais da nossa cidade. Faixas exclusivas, né? A criação de novas faixas exclusivas na cidade para priorizar realmente o transporte público. E essa licitação que vem ser transformadora, inovadora, realmente para atender a toda a sociedade. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos que estão aqui. Quero fazer uma menção aqui, agradecer também ao Conselho Municipal de Transporte, que nós convidamos, né, na pessoa do presidente, a participação para que participasse dessa sessão pública. O Walter, o Valtinho, o famoso Valtinho. Quero também, pessoal, para finalizar minha fala,
dizer que participe, você que está aqui hoje. Essa apresentação vai ficar durante 30 dias no site. As perguntas que estão disponíveis aqui, o papel para você preencher e fazer as perguntas está aí já. Vocês também podem fazer as perguntas, nós vamos responder algumas hoje. Mas vai ter o formulário eletrônico no site da INDEC, que foi mencionado aqui, depois a gente pode divulgar novamente. Então, eu desejo a todos uma boa sessão e peço muito respeito, porque aqui desse lado tem seres humanos que estão dispostos a fazer e a fazer uma coisa realmente concreta, uma coisa importante para a nossa cidade. Então, muito obrigado a cada um de vocês que está aqui hoje, e eu ia me esquecendo, a menção que eu ia fazer é agradecer a toda a equipe da INDEC, né, na pessoa do Ayrton e do Fogosi, do André, da Simone, do Pedro, a minha equipe também, a Gisélia, a Elaine, enfim, Rafael, todos que têm participado, a Ana, Larissa, todos que participaram desse processo. Muito obrigado, espero que a gente tenha uma sessão produtiva. Senhor Vinícius, uma licencinha. Será que, Deus sabe por que a gente não podia também, a população, fazer uma fala no microfone para falar o que está acontecendo na cidade de Campinas com o transporte coletivo para quem usa? E queremos continuar esse desafio do pioneirismo, trazendo qualidade, trazendo inovação e criando condições para que o transporte coletivo seja o elemento prioritário na mobilidade da cidade. Porque é só tendo no transporte coletivo esse instrumento de mobilidade que teremos qualidade de vida, que teremos menos acidentes, que teremos tempo mais curto para chegar em casa, chegar no trabalho, chegar nas escolas. Então, o nosso compromisso, como o secretário muito bem falou, desde o primeiro dia da gestão, é em tornar o transporte coletivo mais competitivo para que a cidade dependa menos do automóvel e dos meios motorizados individuais para o seu deslocamento. Nosso compromisso é com o transporte coletivo, nosso compromisso é com os modos ambientalmente limpos de mobilidade. Os senhores verão aqui nessa apresentação aspectos inovadores que a nossa rede deve ter nos próximos anos, por meio da introdução de veículos de mais qualidade, veículos de tração elétrica, a previsão da implantação de mais corredores segregados de ônibus, a exemplo dos 2 corredores de BRT que estão em conclusão. No horizonte da concessão está previsto também a implantação de mais corredores. Enfim, toda essa infraestrutura física, operacional e também contratual que fará com que o transporte coletivo em Campinas no futuro seja um elemento de qualidade de vida, qualidade nos deslocamentos. Então, para nós da INDEC, a data de hoje, junto com vocês, é uma data muito significativa, porque iniciamos um passo na concretização desse sonho de uma cidade inteligente, de uma cidade saudável, que tem no seu transporte coletivo um elemento de mobilidade atualizado e compatível com os desafios de uma cidade que é a capital da nossa região metropolitana. Muito obrigado, parabéns, secretário, pela sua determinação de fazer do transporte coletivo essa prioridade e de conseguir chegarmos a esse primeiro capítulo do processo da nossa licitação. Agradeço a todos e tenham uma boa apresentação. Ouviremos agora as palavras do vereador, senhor Jorge Schneider. Bom dia a todos e a todas. Na Câmara Municipal de Campinas, nós somos 2 vereadores que participamos do último edital em 2005, eu e o presidente José Carlos. Então, nós temos hoje condições de ver aquilo que foi feito em 2005, acompanhando até hoje aquilo que foi bom para Campinas e aquilo que não foi bom para Campinas. Então, nós temos, sim, a Câmara é crítica e ela vai passar, já vem passando a INDEC algumas sugestões e solicitações, mas tem algumas coisas que nós temos que ser pontuais. Nós precisamos, eu falo agora a FIP, a INDEC e a Secretaria de Transportes, nós precisamos de um instrumento para controlar
a rota dos ônibus. Nós não podemos mais suportar ônibus cortando o caminho, deixando gente para trás. Isso nós não vamos aceitar. A Câmara Municipal de Campinas não vai mais aceitar. Nós precisamos que cada empresa e que cada transporte alternativo entenda que não é simplesmente uma forma de negócio que eles estão participando, mas de um trabalho social. A população depende do bom andamento do transporte coletivo para que haja o contentamento junto ao serviço de vocês. Nós não hesitaremos em apontar aqueles que não estarão cumprindo e pedindo a cassação da sua licença para trabalhar, se não trabalhar direito. A Câmara Municipal não vai mais aceitar esse tipo de procedimento. A INDEC, ela controla, a Secretaria de Transporte controla, mas quem controla mais é a população, aquele que precisa do ônibus. As reclamações são muitas e nós pedimos à AFIP para que haja o sistema de GPS nessa licitação. Se não houver, a Câmara vai colocar através de emenda, vai trabalhar para ser colocado, porque nós não podemos mais suportar. O preço hoje é um preço justo, Campinas é uma cidade espraiada, mas nós precisamos de qualidade, e a qualidade vem com bom atendimento. Nós vamos ter controle também de idade da frota, isso aí é muito importante. Nós não podemos mais também suportar aqueles bairros mais afastados com as piores unidades. As empresas têm que colocar a mão na consciência, não fazer isso com a população que já sofre pelo fato de morar 50 minutos, 1 hora longe do centro da cidade. Nós precisamos ter equidade, nós precisamos ter a consciência de fazer um bom trabalho, porque a Câmara Municipal de Campinas vai pegar no pé das empresas e dos alternativos que não prestarem um bom trabalho. É isso que quero dizer. A Câmara Municipal de Campinas está de olho em todos. Obrigado. Principalmente Jardim Garcia. Ouviremos também as palavras do vereador Otto Alessandro, o Alejandro. Alejandro. Bom dia a todos, bom dia ao presidente da INDEC, Ayrton, ao secretário de Transportes, Vinícius Reverete, ao vereador Jorge Schneider e ao amigo Bruno da FIP. Eu quero começar a palavra aqui dando continuidade no que o nosso amigo Gilberto disse. O senhor falou que é muito difícil a população ser ouvida, realmente. Eu, até 2020, dezembro de 2020, eu era um cidadão comum que brigava e continuo brigando pelas lutas populares. E realmente, era muito difícil falar na INDEC. Com o secretário, com o presidente da INDEC, não atendia a gente nunca. Não atendia. Agora, aqui, não é porque está do meu lado, não. E não é porque eu sou vereador que eu tenho acompanhado o trabalho dele. Eu sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, tenho acompanhado o trabalho dessa parceria aqui do Vinícius e do Ayrton, e com todo respeito, tem feito um excelente trabalho, sim, em toda a cidade, em toda a questão. Eu aqui fui eleito democraticamente pelo povo e tenho recebido diversas demandas de toda a cidade, tenho levado, representado vocês, coloco também o meu gabinete à sua disposição, à disposição de todos os munícipes da cidade de Campinas, e nós temos levado, sim, as demandas, e eles têm atendido, têm ido, principalmente nas visitas externas, vendo os problemas de perto. Então, quero dar os parabéns e fazer das palavras do vereador Schneider a minha também. Nós estamos aqui para cobrar, fiscalizar e que sempre a população seja beneficiada em todos os sentidos. Muito obrigado e uma ótima apresentação a todos. Anunciamos e agradecemos a presença do vereador Cecílio Santos.
Agradecemos, então, aos vereadores Jorge Schneider e Otto Alejandro pela participação da mesa diretora e convidamos para que continuem a participar da audiência agora na plateia. Permanecem na mesa o coordenador dos trabalhos, senhor Vinícius Riveretti, o senhor Ayrton Camargo e Silva, diretor-presidente da INDEC, e também o senhor Bruno Toni Palialol. E vamos aguardar aqui, então, obrigado, então, mais uma vez, anunciar aqui a presença do vereador Cecílio Santos. Muito obrigado, vereador. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Obrigado pela presença de todos. Cecílio, vereador, chegou aqui agora, aniversário dele hoje, inclusive. Eu vou tentar ser bastante objetivo aqui Vou iniciar a apresentação, tá? A equipe técnica, através do Bruno e o Ayrton, também presidente da INDEC, vai me ajudar durante a apresentação. E eu quero dizer mais uma vez uma coisa para vocês, gente. O passado eu não consigo mudar, né? Não adianta a gente vir aqui falar que o transporte lá atrás, enfim, é a oportunidade. Vocês podem não acreditar, mas eu acredito, por isso que eu estou aqui, senão eu não estaria. É possível fazer diferente, é possível fazer gestão, é possível cobrar, fiscalizar, a inovação está aí. Então, eu sou esse defensor e vou defender isso até os meus últimos dias. Então, eu peço para vocês, como eu disse, esse não é o momento. Você que está aqui hoje vai ter 30 dias, pode ser hoje, pode ser durante os 30 dias, para se manifestar, quer marcar reunião. Nós estamos à disposição de todos vocês, inclusive a sociedade que paga nosso salário. Então, nós somos servidores, temos que ser eficientes. Então, eu peço para vocês respeito, mais uma vez, e que acompanhem a apresentação. Então, aqui a gente vai falar hoje sobre as premissas da licitação, a modelagem operacional, a modelagem institucional e econômico-financeira, e também vamos falar dos próximos passos. Premissas da licitação. Então, o que a gente, só de forma muito objetiva, colocou aqui? A importância da licitação na nossa cidade. É um momento de redução de custos, né? Nós estamos buscando redução de custos, né? Em um momento que os combustíveis, vocês sabem disso, têm aumentado a cada dia, né? Se você colocar o percentual, subiu mais de 50%, 60% o óleo diesel nos últimos meses. No último ano, então, nem se diz. Enquanto a gasolina subiu, mas subiu muito menos do que o óleo diesel. Nessa licitação, uma importante premissa também será a questão da frota, a frota limpa, né? O incentivo à adoção de frota limpa, ônibus elétricos, nós vamos falar mais à frente. Então, é importante também, por ser ambientalmente sustentável e também em razão da redução dos custos no entendimento da FIP. O que é importante dizer que eu acabei me esquecendo no começo? Vocês se lembram que no começo do ano nós nos comprometemos com um cronograma a iniciar o processo de licitação, como eu disse ali na minha fala, e nós contratamos a FIP, né, para fazer uma auditoria do contrato atual e também para revisar o edital de 2018 que foi feito lá no governo anterior. Então está aqui a FIP, todas essas alterações, sugestões, mudanças, foi a FIP que fez juntamente com os técnicos da INDEC. O que a gente tem de mudança em relação ao edital de 2019, né? O edital que foi feito lá em 2019? Foi uma análise crítica, né? Nós vamos apresentar aqui na frente, e recontextualização do edital. Adequação, eu não sei se vocês se recordam, quem está aqui, tiveram muitos questionamentos do Tribunal do Ministério Público e do Tribunal de Contas. A FIP reviu todos esses questionamentos que foram feitos, todos, né? Se eu não me engano, foram 90, cerca de 90. Nós tivemos o trabalho
através da FIP, de rever todos eles e apresentar sugestões de mudança. Então, esse também foi um trabalho que a FIP fez. E a racionalização das linhas, como o vereador Jorge Schneider disse, para adequação do plano viário da cidade, né? É de muita importância, existem linhas hoje sobrepostas, né? Ônibus, né? 2 ônibus andando na mesma linha. Isso faz com que o sistema fique mais caro, que a eficiência não seja tão boa quanto nós gostaríamos. Então, também houve essa revisão. A modelagem operacional, você quer falar um pouquinho, Bruno? Posso falar. Por favor. Queria agradecer, Vinícius, agradecer você, agradecer o Ayrton, os vereadores presentes, em nome da FIP. Eu vou expor aqui alguns dos aspectos técnicos, tá, que a gente trouxe para mostrar para vocês. Então, a gente vai começar aqui na modelagem operacional. O Vinícius fica à vontade para me complementar. A gente vai ver um pouco o mapa do sistema, então, como o sistema está sendo concebido. Pode subir, pode voltar, por favor. Isso. Depois a gente vai falar um pouquinho das mudanças em relação ao edital de 2019, do ponto de vista operacional. A gente vai olhar a questão da demanda e vai olhar a questão da oferta de transporte, os ônibus. Primeiro, em relação aos mapas do sistema. A licitação antiga, né, o edital de 2019, ele previa um total de 6 áreas. Né? Então, a gente consegue olhar ali no mapa, área 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Eram as áreas que estavam sendo licitadas. A gente está reduzindo esse número de áreas para 2. Tá? Então, agora a gente está chamando de lote 1 e lote 2. Tá? O principal motivo para essa mudança é a questão do BRT. Então, os BRTs eles vão ter grandes investimentos, principalmente em termos da frota elétrica, que a gente vai apresentar a seguir, e a alta necessidade de investimentos faz com que seja necessário a gente reduzir o número de áreas. Tá? Próximo slide, por favor. Em termos dos BRTs, então a gente tem 4 linhas de BRT previsto. Tá? Os BRTs, aí, como todo mundo sabe, dão uma fluidez melhor para o sistema, né? Diminuem o tempo de embarque e garantem com que o serviço seja prestado com mais agilidade, trazendo benefícios para a população. Além dos BRTs, e tendo em vista também o plano viário da cidade, próximo slide, a gente tem 10 linhas troncais de média capacidade espalhadas pela cidade, que, diga-se de passagem, podem ser transformadas em BRTs no futuro também, então podem trazer e agregar as mesmas qualidades do BRT, que eu mencionei, e na área central, próximo slide, mais 3 linhas que vão aproveitar também a frota elétrica, então linhas centrais aí também de média capacidade, que podem se tornar BRT no futuro, operando também com a frota elétrica, com a frota limpa, contribuindo aí para a poluição, para reduzir a poluição no centro. Só cortando um pouquinho, o que é importante dizer com relação a esses itens, esses 2 itens aí das 13 linhas, né? A ideia, né, nós que estamos aqui, nós temos que pensar a longo prazo também. Então, o plano viário que foi feito pela INDEC, ele desenha alguns corredores exclusivos na cidade. Então, sendo BRT ou não, a ideia é que essas 13 linhas sejam faixas exclusivas para melhorar a eficiência do transporte público. Então, pode-se iniciar com um pavimento rígido apenas no terminal, né, no ponto de ônibus, mas durante o trajeto, claro que nós queremos fazer BRTs na cidade, as pessoas podem achar isso uma coisa estranha, mas essa obra hoje ela é referência no país, vocês podem ter certeza que ela funcionando, e que nós esperamos que vai ser no meio do ano que vem, ela em funcionamento vai dar uma eficiência muito grande. Então a ideia é que essas novas 13 linhas, 13 corredores que o Bruno disse aqui, sejam corredores exclusivos, podendo ser BRT ou apenas faixa exclusiva, mas com pavimento rígido, pelo menos nos abrigos de ônibus. Acho importante, só para fechar, quer dizer, essa parte, grande parte dos resultados que a gente está trazendo aqui é em função dessa racionalização, dessa eficiência que a gente está ganhando com a racionalização do sistema de transporte, adequação ao plano viário. É isso que vai permitir com que o serviço seja prestado com qualidade e, enfim, vai trazer a viabilidade que a gente vai mostrar. Próximo, por favor. As principais mudanças e inovações em relação ao edital de 2019 que a gente está agregando a essa revisão, tá? Então, por conta dos ônibus elétricos, vai haver a criação de uma estação central de recarga. Isso é importante para dar autonomia para esses ônibus elétricos, para eles serem carregados no meio do dia,
né, e poderem rodar mais. A criação de uma unidade de geração elétrica solar, tá? Então, para o concessionário que vai assumir a operação dos serviços não ficar preso à rede elétrica tradicional, ele poder criar e gerar a própria energia a um custo mais baixo, né, ajudando também na viabilidade do negócio. Além da frota elétrica, para a parte da frota que não vai ser elétrica, a gente vai colocar no edital um incentivo à adoção de combustível limpo. Então, o concessionário vai poder, ali dentro de alguns parâmetros técnicos, adotar outros tipos de combustível mais limpos do que o diesel e receber um incentivo financeiro com relação a isso, compartilhar esse incentivo financeiro com a cidade. Depois, o concessionário também vai ser responsável aí pela parte de limpeza e segurança das paradas do... em termos da demanda, né, nesse tipo de licitação, a gente trabalha com o conceito de passageiro equivalente ou passageiro econômico. O que é esse conceito? Tá? É o conceito de pagamento. Tá? Então, a gente parte dos indivíduos que pegam o transporte, só que cada indivíduo paga uma tarifa distinta. Então, você tem as gratuidades, você tem ali o Vale Transporte, que hoje está na casa de R$ 4,95, você tem o escolar, universitário, que pagam parte da tarifa apenas. O passageiro pagante. Tá? Próximo. Esse passageiro pagante, que eu mencionei, o passageiro equivalente, ele vem numa tendência de queda ao longo dos anos. Tá? Isso não é uma exclusividade da cidade de Campinas, é uma tendência nacional. Os passageiros têm mudado de modal, tá? Então o transporte coletivo tem perdido passageiros para outros modais de transporte. Aqui na cidade, especificamente, a gente notou aí entre 2017 e 2019 uma queda de aproximadamente 10% na demanda de passageiros equivalentes, passageiros pagantes, e essa tendência se perpetua aí até os dias recentes, até 2022, que é a demanda que a gente está utilizando no edital. Pessoal, só para vocês entenderem aqui, né, o que para ficar mais uma forma mais simples, né? Em 2017 nós tínhamos 107 milhões de passageiros. Em 2019, né, não tinha ainda pandemia, né? A pandemia começou em março de 2020. Em 2019 houve uma queda de 10%, caindo para 98 milhões de passageiros ano. A FIP, ela fez um estudo, né, e através dos estudos ela entendeu que a demanda deve cair mais uns 10% do número de 2019, né? Nós não consideramos os números da pandemia, que são números hoje totalmente diversos, né, adversos do que está aí. Então, caindo para 88 milhões de passageiros. Então, essa é a conta que a FIP vem utilizando para trazer para a nova licitação do transporte. Perfeito. Temos estudos, ela entendeu que a demanda deve cair mais uns 10% do número de 2019, né? Nós não consideramos os números da pandemia, que são números hoje totalmente diversos, né, adversos do que está aí. Então, caindo para 88 milhões de passageiros. Então, essa é a conta que a FIP vem utilizando para trazer para a nova licitação do transporte. Perfeito. Em termos da oferta, próximo slide, por favor. Então, a gente vai falar aí da frota, né, da quantidade de frota, depois investimentos e tecnologias. Então, em termos da frota elétrica ao longo dos anos, então a gente trouxe aqui o perfil de evolução dessa frota. A gente já inicia a licitação no primeiro ano, concessionária abrindo com 85 carros elétricos. Esse número vai aumentando ao longo do tempo. No segundo ano de concessão, pode passar, a gente vai para 163 carros elétricos. Depois, no terceiro ano de concessão, 243. E a partir do quarto ano até o final da concessão, com 309 carros elétricos. Em paralelo, a frota diesel ela vai caindo ali mais ou menos na mesma proporção, tá? De tal sorte que no final, a partir do 4 ano, a gente tem aí cerca de metade da frota elétrica. Tá? Então, essa redução gradual da frota diesel e combinada com o aumento da frota elétrica, lembrando também do incentivo que a gente vai dar para a frota diesel adotar uma tecnologia mais limpa do que o diesel em si. O que é importante dizer desse slide aí? Eu venho fazendo comentários porque nós participamos aí das discussões juntamente com a Ayrton e com a equipe técnica. Salvo engano, esses 85 eram ônibus articulados, né?
Sim. E a segunda frota que começaria a ser aquele ônibus menor, o padrão. Então, pessoal, nós estamos buscando aqui, isso tudo é através de conta. Não pensem vocês, né? Eu vou fazer uma observação aqui que é importante. Nós estamos falando de uma concessão, uma das maiores concessões da cidade, de extrema importância, né? Um dos maiores processos de licitação da nossa cidade. Por isso a importância da transparência e da participação popular. Quanto maior transparência, acesso aos dados, é importante que vocês façam seus questionamentos. É o momento de se fazer questionamento, sugerir novas ideias. Fiquem à vontade através aí do papel. Vou mencionar de novo. Nós estamos fazendo algo através dessa sessão pública que nunca foi feito, de iniciar um trabalho de ouvir para que a sociedade possa participar. Então é importante que vocês fiquem atentos aqui à apresentação. Perfeito. Próximo slide. Em termos de investimentos, como a gente falou, os principais investimentos, claro, são em termos dos veículos que vão rodar na cidade. A gente também tem os investimentos em carregadores e placas solares, que eu mencionei, né, para geração de energia elétrica, e investimentos em garagem. Os investimentos em veículos são os mais relevantes, da ordem de 1 bilhão, e os investimentos de carregadores e placas e garagem da ordem de 100 milhões cada um, totalizando 1,2 bilhão de investimentos totais para a cidade ao longo da concessão, sendo que metade desses investimentos já serão feitos no início da concessão, no primeiro ano de concessão. Então, já no ano 1, quando a licitação sair, 600 milhões em investimentos que vão ser revertidos aí para a população, para a sociedade, para a cidade. Em termos de tecnologias, foi até a fala do vereador, é importante aqui, né, a gente reforçar a presença de câmeras nos veículos, tá? Tanto gravando áudio quanto vídeo. Essas gravações, elas são automaticamente armazenadas, né, quando esse carro volta para a garagem. Depois, toda a parte de telemetria e computador de bordo desses veículos, então é possível verificar a frenagem, a aceleração, né, ter todo o controle em relação a como que o veículo está sendo conduzido, como que o motorista está dirigindo. Ar-condicionado, então presença de ar-condicionado aí nos ônibus, que a gente sabe que é importante para trazer um conforto aí para a viagem dos usuários. Parte de GPS, então todo ônibus vai ter GPS, então você pode a todo momento saber exatamente onde está o ônibus, né? Em tempo real, é possível saber onde está cada um dos ônibus da cidade. E a presença de Wi-Fi e USB, então importante também aí para o conforto do usuário, ele ter ali Wi-Fi, USB para carregar o celular, etc. Isso vai ter também em todos os ônibus. Próximo slide. Todos os carros novos, então câmera de CFTV, a parte de telemetria e ar-condicionado, todo carro novo, todo carro que for entrando na concessão vai ter todos esses aparatos, e toda a parte de GPS, Wi-Fi e USB, todos os veículos já vão ser adequados para iniciarem a concessão dessa forma. Então, mesmo os que não têm hoje, quando iniciar a concessão, eles vão ser readequados, remanejados para já contarem com essas melhorias. Em termos da modelagem institucional e econômico-financeira, então, mais algumas mudanças em relação ao edital de 2019, agora desse ponto de vista, né, econômico-financeiro e institucional. Rapidamente a metodologia que a gente utilizou para fazer a modelagem e os cenários que a gente está estimando para a nossa concessão. Próximo. Então, as principais mudanças, né, quer dizer, o edital de 2019 já previa a presença de indicadores de desempenho, então checar como que o concessionário vem desenvolvendo serviços, dar literalmente uma nota para ele de como está sendo a prestação do serviço, a qualidade da prestação do serviço, ficar em cima dele para garantir que o serviço está sendo prestado com qualidade. A gente está trazendo uma inovação que é a figura do verificador independente. É uma terceira parte, uma empresa especializada que vai vir só com a função de verificar se o concessionário está, de fato, prestando o serviço da forma adequada, com a qualidade que deveria ser prestado. Caso ele não seja, ele é punido e é cobrado para que preste o serviço de forma adequada. Então, né, de novo, garantindo aí a qualidade do serviço para a população. A presença de sociedade de propósito específico, então isso no edital antigo era uma exigência apenas para consórcios, agora a gente está estendendo essa exigência para todos os licitantes. Tá? É uma questão técnica para a gente poder
acompanhar melhor a evolução desse concessionário ao longo do tempo, tanto do ponto de vista contábil quanto econômico. É mais transparente e é mais fácil para a INDEC, enfim, para a população checar o que está sendo feito, se esse concessionário está operando da forma adequada. E, finalmente, também os parâmetros da licitação. A licitação em 2019 previa apenas menor tarifa, agora a gente está propondo que, além da menor tarifa, também haja aí a figura da maior outorga. Então, os licitantes vão oferecer também um valor em dinheiro, colocar o capital em risco, para garantir que eles tenham incentivo a prestar os serviços da forma adequada, dado que o dinheiro deles também está ali em risco dentro do contexto da concessão. Temos a metodologia, metodologia padrão desse tipo de projeto, fluxo de caixa livre, tá? Que consiste basicamente a gente estimar ao longo dos anos receitas, custos, investimentos que vão ser feitos, capital de giro, toda a parte de pagamento de tributos. A gente sai com um perfil de fluxo de caixa, que são basicamente entradas e saídas financeiras, entradas e saídas de dinheiro para esse concessionário, e a gente estima as tarifas de forma que esse fluxo pare de pé do ponto de vista econômico-financeiro, que ele seja viável do ponto de vista econômico-financeiro. Próximo slide. Com base nisso, a gente olhou, e tem uma lei aqui em Campinas, e ela fala, a lei 12.329, o artigo 13, ela fala que as concessões de transporte público elas são limitadas a 15 anos, mas, a depender dos investimentos, e é o caso aqui, né, o Poder Executivo pode prorrogar essas concessões por mais 5 anos, o que totalizaria um total de 20 anos de concessão. Por conta disso, né, desse artigo da lei, a gente fez 2 cenários para essa licitação, o cenário de 15 anos e o cenário de 20 anos. O que é importante, só fazer uma observação, se vocês tiverem acesso, né, a essa legislação, que é pública, claro, que é a Lei 12.329, lá de 2005, como o vereador Jorge Schneider disse, na época da concessão essa lei foi aprovada, né, sendo permitida a concessão de 15 anos, podendo ser prorrogados por mais 5. Então, isso foi muito interessante, a FIP ter nos apresentado 2 cenários, né? Então é importante a sociedade participar e ver que tem duas possibilidades, né? Uma de 15 anos e uma de 20 anos, que vai ser apresentada aqui agora. Então, você vê que há uma diferença muito grande do modelo, sendo que a lei hoje já dá ao Poder Executivo a possibilidade de chegar a 20 anos, né? Perfeito. Então, próximo, por favor. Em termos dos cenários de 15 e 20 anos, então, se a gente olhar a primeira linha, a gente está falando da tarifa técnica. A tarifa técnica, deixar claro, não é a tarifa que é cobrada na catraca. Tarifa técnica é a tarifa que o concessionário tem direito pelas regras do edital, é a tarifa de remuneração do concessionário, tá? Então, isso aqui enfim, é questão só do edital, não impacta em nada para a população. Mas vai impactar na estimativa do subsídio que a prefeitura vai colocar no sistema de transporte, tá? Então, hoje a gente... Bruno, só te cortando, desculpa. Só para a população ter ciência. Essa tarifa técnica, você está considerando a tarifa atual, né? Correto? Sim. Para todas as estimativas que a gente fez aqui, a gente considerou a tarifa atual, a estrutura tarifária atual que é praticada na cidade. Essa tarifa técnica ela é apenas a tarifa do edital que tem efeitos para remuneração do concessionário, não tem nada a ver com a população. Tá? Então, para o cenário de 15 anos, essa tarifa técnica ela é estimada em R$ 5,14 e para o cenário de 20 anos é estimada em R$ 5,02, que é essa primeira linha. Considerando a arrecadação do sistema, que é da ordem de 434 milhões, para o sistema parar em pé do ponto de vista econômico-financeiro, que é essa modelagem, né, que eu acabei de mostrar para vocês, de um subsídio total anual da ordem de 72,8 milhões de reais no cenário de 15 anos e 63,3 de reais no cenário de 15 anos. A diferença se dá justamente pelo prazo do projeto. No cenário de 20 anos, você tem um prazo maior para amortizar os investimentos e, portanto, há uma menor necessidade
de investimento do poder público, menor necessidade de subsídio por parte do poder público, para que aquela equação econômico-financeira fique de pé. Tá? Dada essa diferença, o que a gente tem que notar? Próximo. Por ano, com 3 milhões previstos para o cenário de 20 anos, a gente está falando de uma economia anual de 9 milhões e meio de reais para a cidade, quando comparados os cenários de 15 e de 20 anos. 9 milhões e meio a menos de subsídios que a cidade tem que colocar no sistema de transporte para ele ser prestado com a mesma qualidade, com a mesma eficiência. Ao longo de 15 anos de duração de projeto, a gente está falando de uma economia para a cidade de 142,5 milhões de reais. Próximo. Que é o subsídio total que é economizado caso opte pelo cenário de 20 anos em contraposição ao cenário de 15 anos. Então, é isso que a gente está abrindo mão, é disso que a gente está falando, de uma cifra da ordem de 140 milhões de reais, quando a gente opta pelo cenário de 15 anos e não de 20. O que é interessante, né, com relação, quando a FIP apresentou esse trabalho para a gente, nós ficamos surpresos, claro, mas assim, o que é interessante? Se você faz a licitação hoje com 15 anos, você não vai ter economia. E provavelmente pode acontecer de você ter que prorrogar o contrato, porque a lei permite por mais 5 anos. E você não vai ter. Se você fizer 20 anos direto, você tem uma economia aí de 150 milhões de reais. Eu falo que isso é um dinheiro muito de extrema relevância, né? É claro que, como eu disse, a FIP está apresentando esses dados, né? A sociedade que vai participar, entender e falar, ó, isso aqui a gente entende que é isso a gente entende que é melhor. A sociedade agora que pode opinar e participar. Mas são 150 milhões de reais, viu, Bruno, e a todos, que eu digo que dá para você fazer ciclovia, novas faixas exclusivas, reestruturação de toda a questão dos terminais. É um dinheiro de uma grande valia no orçamento atual, né? São 150 milhões que você pode investir na área da mobilidade, isso que é importante dizer, ele não vai para outro lugar, mas na área da mobilidade. Então, você deixa um exemplo, com 150 milhões você faz quase 150 quilômetros de ciclovia, né? Se a INDEC assumir isso. Então, é muito importante, é um dado importante para essa licitação. E aí, de próximos passos, o que a gente tem? Hoje, no dia 22, a gente está abrindo aí, então esse canal de comunicação com a sociedade, a gente está fazendo essa sessão pública, apresentando os dados e aguardando as contribuições da sociedade. Essa coleta de sugestões ela vai ficar em aberto por um mês, tá? Então, nos próximos 30 dias, aí, todo mundo pode entrar no site da INDEC e, por lá, dar a sua sugestão, sua contribuição, deixar sua dúvida, e elas vão ser todas respondidas e disponibilizadas também no próprio site da INDEC. Vai ter lá uma planilha onde a gente vai colocar uma questão de transparência, as respostas a todas as perguntas que forem feitas lá e aqui também. Tá? Próximo. Então, se vocês entrarem lá no site da INDEC, vocês vão ver uma chamada, um bannerzinho como esse. É só clicar, vocês vão ser direcionados para a página correspondente. Lá vocês conseguem deixar a contribuição de vocês, é só se identificar e enviar a contribuição. Tá? Próximo, acho que estamos no final. Aí, você quer falar alguma coisa? Acabou? Pessoal, de forma geral, é isso que a gente gostaria de apresentar. Algumas perguntas, acho que muitas pessoas aqui hoje fizeram já algumas perguntas, né? Então nós vamos responder algumas delas, é claro que não dá para responder a todas, mas eu vou pedir mais uma vez, participe, está aqui o site, né? Você vai ter um banner lá grande com a nova licitação do transporte, onde tem essa apresentação. O formulário é eletrônico, né? Foi criado no próprio site. Todas as informações e perguntas estão lá. Todas as informações estão lá e todas as perguntas serão respondidas. É importante
que vocês participem, para que a gente possa fazer a melhor licitação possível, com a maior transparência possível. Vocês sabem que a última licitação tiveram vários questionamentos, como eu disse aqui. Nós estamos fazendo da forma mais transparente possível para não ter problema, para tentar ser o mais eficiente, dar a melhor qualidade possível para o usuário do transporte público. Então, aproveita essa oportunidade para que a gente possa melhorar, né, a licitação do nosso transporte. E nós vamos responder algumas perguntas agora. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e estamos à disposição. Não, ainda não. O senhor fez a pergunta no papel? É no papel a pergunta. Por favor, eu entendi, mas não, a gente falou no começo que não vai responder as perguntas, como eu disse. Ainda não, nós estamos coletando sugestões, ficará aberto por 30 dias, como eu disse, tá? 30 dias ficará aberto essa apresentação, e durante 30 dias vocês podem se manifestar, trazer sugestões, como eu tenho dito, onde eu vou. Tudo que eu quero, eu vou atrás. Então, eu peço que a sociedade vá atrás das coisas que ela quer. Se ela acha que precisa melhorar em pontos específicos, que nos traga. Nos traga, porque nós vamos coletar todas as informações e todas serão respondidas. Todas. Muito obrigado. Uma fundação. Amigo. Amigo. Eu só quero pedir uma coisa para o senhor. Na próxima licitação, o senhor possa ajudar a gente, ao pessoal falar no microfone, o pessoal quer. Porque o pessoal sempre teve... Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Vou falar uma coisa para o senhor. Como é que o senhor... É Gilberto, né? Gilberto. Vou repetir para o senhor. Não, só um minutinho, por favor. A audiência pública vai ser feita, tá? Isso é uma questão legal. Ela vai ser feita, ela, por lei, deve ser feita. Se não for feita, não há licitação. Então, vou repetir, nós estamos abrindo por 30 dias para receber sugestões, né? E na audiência pública, o senhor vai ter a oportunidade de falar o que o senhor quiser. Claro que lá na audiência deve ter um tempo de 5, 3 minutos para falar. Mas o senhor vai ter o seu microfone para falar, se manifestar, ok? E vai ter audiência pública. Anunciamos e agradecemos a presença do senhor Pierre Coudry, cônsul honorário britânico do Consulado Britânico em Campinas. Lembrando que nós temos agora um intervalo de 10 a 15 minutos para que todos possam formular a sua questão, a sua pergunta. E é importante lembrar que precisa conter nestas perguntas, junto nesse formulário, o nome completo do autor da questão e também o e-mail, para que possa receber a sua resposta formulada aqui. Nós temos aqui as nossas moças que estão nas laterais aqui dos corredores, recolhendo as suas perguntas. É só fazer o sinal que está pronta a sua questão, ela vai recolher, todas essas questões serão apresentadas aqui à mesa diretora e no momento oportuno os senhores e as senhoras receberão aí as respostas que estão querendo, ok? Lembrando que nós teremos também aqui um momento para as fotografias. Então, um momento oportuno, quem quiser fazer com o seu celular uma fotografia ou outra, nós teremos aqui um momento oportuno. Então, fiquem tranquilos, temos bastante tempo e espaço para isso aí, ok?
Lembrando que as moças que estão recolhendo as questões, as perguntas, são elas a Thalita, a Gé, a Elaine e a Gisele. É só dar um sinal que elas vão até o local aí, até o seu local, e vai recolher essas questões, ok? Não esqueçam então, nome completo, e-mail, para que possa haver a comunicação adequada, ok? Obrigado a todos. Nossa. Pessoal, nós selecionamos aqui algumas perguntas, podemos ler também algumas, né, que serão respondidas depois. Então eu peço para vocês paciência. Vamos lá. Etopinel. O nome da pessoa é Etopinel. Gilberto. Aqui ele escreveu Etopinel. Entidade CRR. Do Conselho de Habitação lá de Souza. Conselho de Habitação lá de Souza. A pergunta dele é: a licitação vai incluir o serviço PAI fornecidos pelas empresas de ônibus pela nossa INDEC, nova licitação? O serviço PAI, senhor Gilberto, ele vai continuar existindo, né, o PAI Serviço, mas não está dentro da nova concessão. Será feito um processo à parte. Joaquim Lopes, entidade, cidadão, colocou o e-mail dele aqui. A pergunta dele é: senhor Joaquim, quem é? Foi embora? Sistema de bilhetagem, ele pergunta. Arrecadação, como será o controle? Qual a participação do poder público na administração dessa receita? Senhor Joaquim, nós vamos licitar a bilhetagem também, ela vai ser à parte, né? Então vai ser uma nova licitação que o poder público vai fazer e vai ter o controle total aí da questão da bilhetagem. Desculpa, as empresas que vão operar vão poder participar da licitação da bilhetagem? Qualquer empresa que tenha capacidade, através de um edital de licitação, pode participar. Vou repetir. Qualquer empresa, se eu for fazer uma licitação hoje para fazer uma obra, para construir um banheiro, tá lá o edital, as especificações técnicas, que a empresa tem que ter. Então, através desse edital, né, algumas empresas podem participar, outras não. Então, é isso. Luiz Carlos Galdino, cidadão. Quando será fornecido o estudo da FIP na íntegra para a população? Se não será publicado, qual o motivo? A FIP foi contratada para apresentar o edital pronto, e é isso que ela vai fazer, né? Ela vai, durante esses 30 dias, coletar as informações, né, como nós estamos falando aqui, e deve entregar o edital pelo que foi contratado. Esse é o produto final. Aqui tem algumas questões que a gente eu vou ler rapidamente. Marco Antônio Alves Pereira, da Unicamp. Como se dará a fiscalização do sistema de transporte? O atual modelo analógico se mostra muito ineficiente. A fiscalização, como nós dissemos, vai ser de forma inovadora, eficiente, com tecnologia e principalmente fazendo a gestão do contrato, que não adianta ter um contrato lindo, maravilhoso e ninguém cumprir o contrato e não fiscalizar o contrato. Então, esse é o objetivo, é a gestão do contrato, né? Esse é um dos maiores desafios e nós vamos fazer. Agora nós temos o bloco das sugestões, não são questões específicas, mas são recomendações também
que a gente trata com a mesma importância. A primeira sugestão aqui elencada, encaminhada à mesa, do Elcio Machado Meirelles, que se coloca como sociedade, como cidadão. Ele sugere que continue a obrigatoriedade de todo passageiro entrar pela porta dianteira. Outra sugestão do nosso colega Juarez Bispo. Juarez Bispo já foi integrante aqui da INDEC no passado. Hoje ele está compondo o Conselho Municipal de Transportes. Juarez também faz 3 sugestões aqui para o nosso processo. Que haja gestão democrática e controle social no processo licitatório. 2, que a eficiência, eficácia e efetividade na prestação do serviço do transporte urbano, aliás, que haja, não está escrito, mas subentende que seja isso. E 3, que haja uma reunião ampliada do CNTT para apresentação do processo licitatório. Bruno Costa também se coloca como cidadão. Campinas poderia adotar na sua frota ônibus com motor traseiro para melhor conforto aos usuários. 3. Aparecido de Lima, do bairro DIC 1. Pergunta: queremos 3 empresas atuando no transporte coletivo na região do Ouro Verde, pois só temos uma empresa. Então, obrigado pelas sugestões, a gente vai considerá-las, procurando sempre incorporá-las aí na condução do processo. Vinícius, tem mais perguntas? Vou ler mais algumas perguntas. Rafael Calabria, Instituto de Defesa do Consumidor. A pergunta dele é a seguinte: considerando a abrangência e impacto na vida das pessoas da licitação, vocês avaliam fazer audiências públicas temáticas e regionalizadas para ouvir a população? Rafael, nós vamos fazer audiência pública para ouvir toda a cidade, né? Não tem como eu fazer uma audiência pública em todas as regiões da cidade. Mas o que é importante, eu vou repetir uma coisa para vocês aqui. Quando nós vamos atrás daquilo que nós queremos, é a oportunidade, né? Não adianta ter lá audiência em qualquer região e não aparecer ninguém. As audiências vão acontecer e é importante que as pessoas saiam da sua casa e vão até o local da audiência, que provavelmente vai ser na Câmara Municipal, e que as pessoas participem, né? Durante 30 dias nós estamos abertos aí, como eu disse, né? Quem quiser agendar reuniões, nós estamos à disposição também. Não tem problema nenhum, é transparência, como eu disse, é transparência e participação das pessoas. Gilberto Topinel. Segunda pergunta. Senhor secretário Vinícius, o senhor vai aceitar eu falar com o senhor? Essa não era para eu ler, hein? No seu gabinete, bairro do Garcia, todos trabalham, eu sou aposentado. Região, situação difícil. Vou, como eu disse já ao senhor, você e quem mais quiser agendar reunião, estou à disposição. E nós vamos falar assim, tá, senhor Gilberto? Agora está gravado. Anônimo. Haverá facilidade para a compra de passagem? Outro dia eu vi sugestão entre usuários que não conseguiam comprar uma passagem avulso para embarcar e pedir para outro usuário passar o seu bilhete único e pagá-lo. Tal a dificuldade. Com certeza, né, nós estamos no século XXI, capital da ciência, da tecnologia e da inovação, então com certeza aplicativo, né, acho que é uma coisa tão básica e haverá sim facilidades aí que serão inovadoras. Jota, só uma coisinha dentro do seu tema aí. O senhor tem a... Não, no sábado, o passageiro acabou de vir da rodoviária, acabou de pegar, desceu, ele não é de Campinas, comprou lá o bilhetinho único
nós, que é nós. Se eu coloco a pessoa na porta da frente sem pagar, muitas das vezes não tem um passageiro para pagar. Eu não posso receber dinheiro. E aí? E o QR Code não funciona. O QR Code não funciona, não é de hoje, já foi reclamado. Entendeu? Sem falar dos direitos que o cara recebe do passageiro, ele recebe da firma dele, tá a data lá, não tem, ele põe no bolso. Aí vai no ano, a validade acumula-se e fica aquele dinheiro e some isso aí. Já está na defesa do consumidor, só que ninguém resolve. Eu já voltei lá, mas não está ali. Como eu disse, como é que o senhor chama? É Marcos. O Marcos. É motorista, senhor. Não, tudo bem. Tudo bem. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Pode ter problema na questão do QR Code, mas também pode funcionar como funciona. Tem gente que vai passar o cartão muitas vezes e não funciona. O cartão de crédito normal não funciona. Pode haver erros e nós estamos aqui para corrigi-los. A oportunidade disso mudar é agora na nova licitação. Então eu peço um pouquinho de paciência aí ao senhor. E como eu disse, desde janeiro, o que tem sido feito na área do transporte público, na minha visão, é uma coisa inédita, porque nós estamos realmente na rua, tentando acertar. Então, esse tipo de coisa, traga especificamente onde foi, que a gente vai ver onde ele comprou, para ver, traga depois. Não, mas o canal tem um app da Indec e eu falo pro passageiro, fala na hora. Esse canal já está mais de 6 meses que você manda e primeiro fala, vou fazer, dali 2, 3 dias, não é isso que aconteceu, a Indec já viu, já resolveu. Sempre a Indec já resolveu, foi lá, não achou o problema, eu falo como passageiro, eu como funcionário não posso fazer. Eu indico, quando o passageiro abre para mim e fala, não está respondendo, não consegue nem entrar no sistema. E aí? Você tem um aplicativo e não funciona. Bem moderno, né? Nós estamos no século XXI, o senhor acabou de falar. Tem muitas coisas, como eu disse para o senhor, que a gente está aproveitando essa oportunidade para mudar, para melhorar. Tenho certeza, né, que na sua área também tem muita coisa que a gente vai melhorar. Capacitação dos motoristas, muitas coisas nós vamos fazer. Tem motorista que chuta o passageiro, tem motorista que não chuta. Então, é isso que eu peço para o senhor. Não é possível a gente mudar tudo em um dia, em 30 minutos. Mas é possível a gente mudar. E nós vamos mudar. Então, se o canal de atendimento não está funcionando, ele vai funcionar. Ok? Eu estou reclamando que eu vim todas as reuniões Meu amigo. de mobilidade urbana, tá? Ok. E eu vou continuar reclamando. Fica, tá certo. Tá certinho. Aproveita a oportunidade. Eu não vou abrir, deixa eu ler as perguntas aqui. Respeitar quem preencheu o papel, por favor. Bento Rosa Soares, Associação de Moradores Semente do Amor, Jardim São Marcos. Pergunta: se o gerenciamento dos bilhetes vai continuar pela Transurc ou pela Indec? Como eu já disse, nós vamos fazer uma nova licitação da bilhetagem e não sabemos quem vai cuidar. Não sabemos porque a licitação ela vai acontecer e pode ter novidade. Então, é isso. Viu, mas na verdade eu não queria fazer uma pergunta, só queria te fazer um pedido. Eu posso? Depois que eu enviei a pergunta aí pra mesa e eu não sei se ela vai ser respondida. É Luciane, né, seu nome? Sim. Vai ser, só um minutinho. Fica calma. Daniel Salve dos Santos. Acho que é Salve, né? Melhora do transporte, término do BRT. Nós já falamos sobre isso, né? A operação do BRT está inclusa nessa nova licitação. Uma frota totalmente limpa. Então, esperamos aí que possamos utilizá-lo em breve. Luciane Silva, Associação de Moradores, Núcleo Residencial Parque Universitário 4. O que acontecerá com o terminal Ouro Verde? Qual a destinação ao terminal Ouro Verde pela Secretaria de Transporte? Ela vai expandir a sua utilidade, né? Ela vai ser integrada à nova estação do BRT em construção, mas ela não vai deixar de existir. Então nós vamos integrar e melhorar a operação do transporte nesse terminal existente.
Elimar, alguma coisa, não estou entendendo. Sociedade de nascimento. Nova licitação será exigido ônibus com piso baixo, já que muitos idosos sofrem com os veículos atuais. Aí nós temos um misto aí na cidade inteira, né? Nós temos, por exemplo, o BRT, que vai ser piso, mas no mesmo nível, né? Porque a estação é elevada, e também tem os pisos baixos, né? Então, vai ter um misto, e eu peço a você, Eliane, porque das nossas obrigações também é garantir a maior acessibilidade possível, então, para que a gente possa ver os pontos aí específicos, porque mesmo, independente do piso ser alto ou baixo, nós podemos trabalhar nos abrigos de ônibus, né, para melhorar os abrigos de ônibus, a calçada, elevar ou abaixar os locais. Rafael Bortolotto, entidade Fretadão Tecnologia Limitada. O edital prevê a inclusão da tecnologia como plataforma de fretamento colaborativo. Já são 20 anos, é tempo para uma revolução na mobilidade. Preso em um modal arriscará. Rafael, nós podemos analisar e conversar, então, como eu disse, né, esses 30 dias é a oportunidade da gente. Vou repetir mais uma vez. Poderia chegar aqui hoje, audiência pública, é isso aqui, o edital está pronto, acabou. Não. Sessão pública, transparência, oportunidade de se manifestar. Então, hoje o transporte de fretamento não é objeto da concessão, né, que abrange exclusivamente o transporte público coletivo. Mas nada impede da sugestão vir e a gente conversar. Nós recebemos aqui no bloco das sugestões, mais 3 sugestões aqui. Quem tiver, por favor, manda mais. Tem do José Dionísio da Silva, do Gilberto, nosso amigo Gilberto, e do Eusito Tolentino Silva, né? São questões específicas de atendimento de linhas de ônibus. Elas estão aqui registradas, a gente vai responder por e-mail, porque são assuntos que não se relacionam diretamente aqui com a licitação. É importante, viu, pessoal, as pessoas que não fizeram pergunta ou que são lideranças de regiões, que divulguem isso aqui, né, nas suas redes sociais, nas reuniões aí de comunidade, de liderança, para que a gente possa ter o maior número de sugestões, inclusive de linha, alteração de trajeto. Eu tenho visto pessoas que trouxeram ideias, né, que muita gente lá dentro às vezes não viu isso, né, e é natural, às vezes a gente está dentro de um local e não está enxergando algo, as pessoas de fora, por isso que eu gosto muito de, nas minhas vistorias, ir até o local e visitar exatamente o que está acontecendo na realidade, né, ficar dentro do gabinete não vai resolver. Então, é isso que eu peço, é a oportunidade de vocês trazerem as sugestões e ideias que julgarem necessárias, pois, como eu disse, todas as perguntas serão respondidas, analisadas e de forma muito transparente. Walter Rocha de Oliveira, né, que é o Valtinho, presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, ele pergunta: a auditoria dos contratos vigentes está em andamento, como eu disse, né, nós contratamos a FIP para fazer a revisão do edital e a auditoria do contrato atual. Então está em andamento e espero que em breve ele possa entregar aí a conclusão dos trabalhos. A Anne Ovildo.
do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Como a Prefeitura vai tratar os áudios e vídeos captados? Haverá conformidade com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, garantia de não compartilhamento? Total conformidade, viu, com a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma responsabilidade nossa, e se vazar alguma coisa, quem vazou vai ser responsável. Então, nós vamos com certeza seguir essa lei, ela é uma lei, não tem como falar qualquer coisa ao contrário, né? É um atraso quem não estiver seguindo hoje, então com certeza nós vamos ficar atentos com relação à lei de, como hoje o aplicativo Bela, né? Em que nós temos algumas denúncias e tem a LGPD também, que nós temos que respeitar. Luciano Roncolato, ODC Olhar da Cidade. O sistema de GPS hoje apresenta muitas falhas e não atende o usuário de forma adequada. Esse serviço terá uma nova empresa. A cargo de quem ficará a escolha do sistema de monitoramento? Luciano, eu falo para você que desde quando nós assumimos a gestão da mobilidade urbana em Campinas, o prefeito Dário tem nos cobrado muito a questão da eficiência do aplicativo. Um exemplo, o Citamob aqui atualmente. E nós temos melhorado muito isso, inclusive teremos novidades em breve, nós vamos abrir os dados, né, para que outros aplicativos possam disponibilizar aonde os ônibus estão, né, com o horário, se ele está chegando, se ele está atrasado. Então isso deve ser feito em breve, é uma coisa muito importante e, por incrível que pareça, é uma coisa inovadora a gente está fazendo isso, né? São Paulo já existe isso, né? A abertura dos dados para qualquer empresa poder divulgar aonde os ônibus estão. O monitoramento por GPS ficará a cargo do concessionário com certeza, mas com a fiscalização nossa, né, da gestão. E o que é importante dizer, gente? O GPS hoje não é só no transporte, né? O Waze dá problema, o Google Maps dá problema, a nossa rede precisa melhorar muito. E o 5G, você imagina, né, como é que vai ficar. Então, é uma coisa de extrema relevância, e eu falo muito isso, e venho cobrando muito isso da INDEC, que faz o apoio operacional à secretaria, de que o sistema, o aplicativo funcione, para que as pessoas possam ter o dado real de que horas o ônibus vai chegar, porque eu falo, muitas vezes, eu gosto de fazer muitas comparações. Você vai pegar às vezes você vai para uma reunião e por um acaso pega um voo, se ele atrasa, lá no painel vai avisar. Então nós estamos levando tecnologia para os terminais, né? Em breve nós teremos novidade também nos terminais com painéis, aí uma coisa que nós estamos trabalhando para fazer, para que o usuário saiba exatamente em quantos minutos o ônibus está chegando, né? Porque muitas vezes pode atrasar, acontece atrasar, o trânsito ele acontece, às vezes tem acidente, o que não pode é o ônibus não passar. Isso é que não pode acontecer, ele tem que passar e avisar o horário que vai chegar. Matheus Gabriel dos Santos, entidade GO. Com o início da nova licitação, haverá mais fiscalização na garagem? Como será feita essas fiscalizações? Matheus, eu com todo respeito a você, eu não vou esperar a nova licitação para fiscalizar a garagem. Nós estamos desde janeiro fazendo fiscalização pesada em todas as garagens da cidade, todas. E não é a licitação que vai mandar. Isso é obrigação nossa fazer e nós temos feito, né? Todo dia as pessoas estão na INDEC, estão fiscalizando as garagens. E se tiver algum problema específico, pode nos trazer, mas não é a nova licitação que vai trazer isso. Como eu disse, gente, não adianta ter um contrato maravilhoso e não seguir o que está ali, fazer gestão do contrato. Nós já estamos fazendo hoje a fiscalização. Desde o início, né, o Ayrton criou a operação Pé na Calçada,
que deu resultado, né? Mais de 50 linhas tinham reclamação de nível 6 de carregamento, que eram aqueles ônibus cheios, caiu para 3, 4 linhas, tem problema ainda, mas nós estamos em cima, com a operação na rua, os agentes na rua, fiscalizando. Então, não é a nova licitação que vai mudar isso. A fiscalização é obrigação de qualquer gestor público. Micael Marciano, cidadão. Atualmente a população identifica a sua região pela cor do ônibus. 2 áreas não é muito amplo para a rápida identificação visual do usuário? Nós vamos, com certeza, fazer uma coisa de forma muito eficiente, como eu disse, mas que as pessoas possam enxergar as 2 áreas e diferenciar, tenha certeza disso. Então, não é isso que vai mudar essa questão, né? Não é essa questão da identificação, né? Então, é um projeto que, como o Ayrton disse aqui, né? Às vezes está me guiando aqui em algumas coisas, é um projeto que nós vamos ter de comunicação visual, né? Específico para cada área, né? Então, as pessoas vão ter total acessibilidade e vai ser muito claro qual área, que tipo de ônibus e qual área que diz respeito à sua localidade. Pessoal, tem mais algumas outras perguntas, né, mas são mais específicas, então eu peço para vocês aí acompanharem, porque nós vamos responder todas as perguntas, todas nós vamos disponibilizar por e-mail, no site, né? E também lá no site as pessoas vão ter acesso, né? Então, todas, inclusive as de hoje, né? Tem algumas sugestões também, então eu peço que continuem mandando as sugestões, é um contrato importante, entrem no site da INDEC, visite o banner aí que vocês viram, que está aqui, ó. Faça suas sugestões, críticas construtivas, que nós vamos responder a todos e avaliar a cada uma, porque pode ter muita coisa que a gente não conseguiu ver, mas pode ser que não também. Então, tragam sugestões e as demais respostas, perguntas de hoje que não foram respondidas, serão respondidas no site. Reforçar, então, a participação de vocês é muito importante, tá? As contribuições que a população deve vão ser incorporadas ao edital na medida do possível. Então, aproveitem essa oportunidade, né? Essa questão da transparência aí é muito importante para o processo. Queria agradecer em nome da FIP, ao Vinícius, ao Ayrton, aos vereadores, e nos colocar à disposição da população e da cidade. Também queria agradecer muito a participação de vocês e eu queria dizer o seguinte: se não houver essa união poder público, população, nós não teremos força suficiente para que o transporte coletivo dê essa virada. Eu acho que nós estamos vivendo um momento nas grandes cidades muito alarmante, onde a produção de automóveis, de motos, cada vez mais invade o sistema viário, complicando a operação do transporte coletivo. Não é só em Campinas, é no Brasil de maneira geral, nas grandes cidades, nas capitais, etc. E vocês sabem como é difícil essa guerra de disputa do espaço público para que o ônibus tenha prioridade. E não basta nós aqui, como o Vinícius falou, não basta só a Secretaria, não basta só a INDEC estar atenta para a fiscalização, propor melhoria. Se a população não desejar o transporte coletivo para que ele tenha prioridade no sistema viário, para que se tenha um sistema de qualidade, o automóvel vai vencer essa guerra. Então eu fico muito feliz de ver vocês todos aqui participando com o poder público. Nós temos questões específicas, sempre há uma demanda setorial, às vezes essa demanda a gente não consegue atender como gostaria, mas independentemente das questões específicas, eu acho que estamos aqui irmanados para fazer essa virada. Nós estamos construindo os próximos 15 anos, ou quem sabe os próximos 20 anos,
para fazer com que o transporte coletivo de qualidade identifique Campinas com uma mobilidade à altura da sofisticação da sua gente. Então, espero que durante todo esse processo da licitação, nas próximas audiências públicas, reuniões do Conselho, do site, vocês participem ativamente, porque isso dá força para que tenhamos esse transporte coletivo com o qual tanto sonhamos. Então, agradeço muito a participação de vocês. Não sei se o Vinícius quer fazer mais alguma intervenção, e aí a gente já vai caminhando para o encerramento desse nosso encontro. Pessoal, mais uma vez, eu queria agradecer aqui em nome do Ayrton, toda a equipe dele que está aqui. Né? É um trabalho, acreditem, viu? É um trabalho difícil, mas que é possível ser feito e vai ser feito. Então, eu agradeço muito a todos que têm participado disso. Agradeço a FIP em nome do Bruno. Tá? Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvendo. Juntos nós vamos fazer isso acontecer, né? Ninguém aqui é dono da verdade. É importante a participação das pessoas. Agradeço demais aos vereadores que estiveram aqui presentes, ao vereador Jorge Schneider, ao Cecílio, que já foi, ao vereador Otto, pessoas atuantes. Então, agradeço muito vocês estarem aqui. Agradeço realmente a vocês, a população que esteve aqui, que fez pergunta, que se manifestou. E, por favor, pessoal, divulguem, porque eu vejo muito isso depois a sociedade, né, falando. Já vi muita gente falando e no dia que era para aparecer, para realmente finalizar o ato, não apareceu. Então, por favor, participem. Muito obrigado a todos, uma boa semana. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Exigir das empresas ter mais ônibus na linha, por isso que está cheio de carro na cidade.